Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Jefferson Moraes. Agradeço muito o carinho, a atenção, a presença de todos vocês. O tema desse vídeo é o seguinte: intervenção na Amazônia. Mais do que uma intervenção na Amazônia, se algum governo, através de seu exército, através de suas forças armadas, conseguir entrar na Amazônia, é lógico que entrou no Brasil, é ou não é? É uma intervenção no nosso país. A soberania do país está sendo ameaçada, isso é algo muito sério e crítico, mas pode não ser nada mais do que um alarme falso inicialmente. Porém, eu gostaria de lembrá-los, eu não sei o nome da operação, eu não lembro, mas ano passado, 2018, 2017 também aconteceu uma operação na Amazônia. Olha só que curioso. Aconteceu uma operação na Amazônia que uniu cerca de 6 países, o exército, as forças armadas de 6 países, se não me engano, incluindo Colômbia, Peru, não tenho certeza, eu não lembro mais quais todas as Estados Unidos, se não me engano até foi comandado pelos Estados Unidos, um comandante do exército americano que teria comandado essa operação. E claro, o exército brasileiro também fez parte dela. E eu cheguei a falar num vídeo sobre intervenção na Venezuela, e lá eu falei sobre essa operação também. Eu realmente não me recordo agora, mas o que na época, ano passado, parecia ser um treinamento maquiado, que poderia ser uma intervenção na Venezuela para tentar salvar o país do comunismo, hoje acabou tendo, como é que eu poderia dizer, uma forma diferente. Com essa notícia ou com essa mensagem de que a Amazônia pode ser invadida, pode haver uma intervenção de algum país na Amazônia para tentar salvar a Amazônia, porque nós sabemos, eu acho que nós não podemos ser extremamente, não vou dizer infantis, mas ingênuos, de acreditar que haja realmente um interesse, uma questão assim de bondade humana em querer salvar a Amazônia e nada mais, que não há interesse no ouro ou em todas as riquezas naturais que se encontram lá. Então essa operação militar que aconteceu no ano passado, aconteceu em 2017 também, iniciou-se até em 2017 se não me engano, hoje podemos observar que nada foi mais do que um reconhecimento territorial, certo? Para ver mais ou menos como é que funcionava lá e tudo mais. Ingenuamente o Brasil acabou caindo nessa. Então possibilitou com que pelo menos 5 ou 6 países tivessem acesso total no funcionamento da Amazônia, como é que funciona por aquela região, o que tem, o que não tem e tudo mais. Enfim, quando tudo parecia estar calmo no Brasil, finalmente, depois de tanto problema, tantas manifestações, protestos, dúvida nas eleições, quando tudo parecia agora calmaria, tudo numa boa, agora surge mais esse problema. E como se não bastasse só a Amazônia, eu vou não me aprofundar, mas vou comentar mais sobre a Amazônia, mas eu gostaria de abrir uma janela aqui sobre as eleições na Argentina. Hoje, o presidente Macri, que está lá, é apoiador do Bolsonaro, teria uma linearidade em forma de pensamento com relação ao nosso presidente. Porém, o candidato que, eu não estou acompanhando tudo, então eu não sei o nome, mas o candidato que estaria ganhando nas prévias lá nas eleições da Argentina, ele é totalmente contrário ao posicionamento político do nosso presidente. Então, já foi declarado pelo próprio Bolsonaro essa questão de que há uma possibilidade, sim, de, ganhando esse atual candidato que estaria na frente, liderando aí as pesquisas, ele vencendo as eleições, o Brasil corre sério risco de, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, termos talvez uma grande, não uma invasão de certo modo, mas a presença de argentinos buscando refúgio aqui no Brasil. Assim como tem acontecido lá em Pacaraima, lá em Roraima,
com a Venezuela, que faz divisa com a Venezuela, que muitos venezuelanos entraram no território brasileiro, fugindo da Venezuela para viver aqui no Brasil. E foram espalhados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul vieram, mas foram para São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. A Argentina também corre um sério risco de, se entrar esse novo presidente com esse pensamento político voltado ao socialismo, ao que eles consideram de socialismo, totalmente fora da nossa chamada democracia, nós aqui no Rio Grande do Sul acabaremos sendo mais afetados. E, por consequência, o Brasil vai ser afetado porque, além da Venezuela, então, teremos a Argentina. Ou seja, hoje nós, mais uma vez, nos encontramos numa situação difícil, uma linha tênue nessas questões políticas. Tudo isso é política. Aqui eu tenho preparado aqui, que eu estou acompanhando sobre a Amazônia, um professor de Harvard teria avaliado um risco de invasão do Brasil para salvar a Amazônia. Então aqui está no site DefesaNet, inclusive um abraço ao pessoal da DefesaNet, que sempre traz ótimas notícias de uma forma bastante clara. Aqui diz claramente que o professor de Harvard avalia risco de invasão do Brasil para salvar a Amazônia. Então não é uma intervenção na Amazônia. Eu acho que é bem claro isso, não existiria a possibilidade de um exército, de uma força armada, de um país invadir um estado, né? Vamos invadir a Amazônia. O resto do país vai aceitar. Ou seja, você vai ter que invadir o país. Alguém virá em favor do nosso país? Quem será que vai fazer invasão? Para começo de conversa. Quem vai orquestrar? Quem vai comandar isso? Então, nós temos alguns países que são aliados. Nós sabemos que Estados Unidos hoje, teoricamente, é um aliado nosso, mas se sofrermos uma intervenção americana aqui no Brasil, a maior potência hoje, ou uma das maiores potências militares, que são os Estados Unidos, que estão do nosso lado. Quem poderia, utilizando uma frase do Chapolin, quem poderá nos defender, né? Quem poderia nos ajudar se um aliado, um suposto aliado, fosse querer invadir em nosso país? Eu vou ler um trecho aqui da notícia, do artigo, para vocês terem uma noção. A divulgação internacional de notícias sobre o aumento do desmatamento da Amazônia e a impressão externa de que o presidente Jair Bolsonaro permite a livre destruição da floresta faz com que seja apenas uma questão de tempo até que as grandes potências mundiais tomem atitudes para tentar impedir a mudança climática da forma como acharem necessário. Avalia esse professor de Relações Internacionais, que é o Stephen Walt, da Universidade de Harvard. O texto não é uma defesa de uma ação internacional contra o Brasil, mas uma discussão sobre teorias e práticas de relações internacionais, tentando entender como funcionam as pressões externas sobre a soberania de países que têm influência sobre o futuro do planeta. E como diz o texto desse professor, para deixar claro, não estou recomendando esse curso de ação agora ou no futuro, ou seja, o professor falou e se jogou fora, né? Para não respingar mais ainda nele essa questão de culpa. Mas ele continua assim, eu estou apenas apontando que o Brasil pode ser um pouco mais vulnerável à pressão do que alguns outros países, ou de alguns outros, aqui diz estados, mas eu acho que seria países, certo? O argumento dele vai além de teorias da conspiração que circulam há anos sobre o interesse econômico e militar de outros países sobre o território brasileiro. Isso nós já sabemos, eu já estudei sobre isso também, e você, com certeza que me assiste, também já estudou na escola sobre os interesses de vários países no Brasil. Deixa eu ver aqui o que mais de importante fala. A avaliação dele foca especificamente a questão ambiental e o combate ao aquecimento global. Eu já vi, e eu não sei se vocês já viram ou concordam, mas eu já vi um meteorologista e várias outras pessoas também do ramo falar que o aquecimento global seria uma grande farsa, seria um jogo político, na verdade, né? De certo modo, fazer com que você se preocupe com algo que não tem nada a ver, mas fazer você se preocupar com aquilo, ao invés de você se preocupar com as pequenas coisinhas que acontecem na sua cidade, como a questão de poluição no Rio Tietê, por exemplo, né? São Paulo sofre com o Rio Tietê, mas é muito melhor você falar no aquecimento global,
que é mais impactante do que falar em limpar o rio Tietê, né? Então, vamos ver o que segue aqui. Fala muito sobre mudanças climáticas, né? Enquanto a China é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, devemos prestar mais atenção ao que está acontecendo em nosso hemisfério. Em particular, significa abordar o perigo mais imediato que estamos enfrentando de um Estado que oficialmente é parceiro e do presidente aliado Donald Trump, o Brasil, de Jair Bolsonaro e seu desmatamento acelerado na Amazônia. Eles até colocaram aqui uma avaliação que supostamente, né, um fictício cenário futuro que em 2025, quando 2025 seria o prazo para que a Amazônia não mais existisse de repente, né? A data mais precisa eu tinha aqui antes, agora perdi ela. Mas seria para 2025, supostamente, uma data que a Amazônia desapareceria, aquele verde bonito da Amazônia, né? Realmente não tem mais aqui. Que coisa. Aqui não sei, está um pouco confuso esse trecho, não entendi. Deixa eu ler de novo. Com uma avaliação mais detalhada do caso, o artigo de Walt começa com a descrição de um fictício cenário futuro em 2025, quando o governo americano anuncia um ultimato para o Brasil interromper o desmatamento ou sofrerá ataques militares. Agora entendi. É o fictício, né? Até 2025, então, se o Brasil não tivesse uma postura, não tiver adotado uma postura para parar com o desmatamento, para então acabar sofrendo ataques militares. Que mais aqui de importante? O Brasil está de posse de um recurso global crítico por razões puramente históricas e sua destruição prejudicaria muitos estados, se não o planeta inteiro. Aqui fala estados, mas acho que seriam países. O Brasil não é uma verdadeira grande potência, ameaçá-lo com sanções econômicas ou mesmo com o uso da força, se ele se recusar a proteger a floresta tropical, pode ser viável. Então, nós estamos em uma situação complicada, de certo modo, mas, como é que eu poderia dizer? É fato que o Brasil, o governo brasileiro em si, parece que não tem se preocupado com esse grande recurso natural que nós temos nas mãos, que é a Amazônia. Aliás, os recursos naturais do Brasil não estão sendo utilizados da forma correta. E isso é preocupante, é complicado e, infelizmente, os outros países percebem isso, estão vendo isso, estão enxergando. É aquela história, quem é de fora enxerga, né, os problemas internos e também as belezas, as riquezas, né, o que pode ser aproveitado. E o Brasil não está sabendo aproveitar isso. E então, alguma hora, outros países com certeza vão se cansar de ficar comprando, pagando por algo que eles podem tomar à força. É uma alternativa que não devemos descartar. Então, pessoal, era isso que eu queria fazer, um vídeo relativamente rápido, falando sobre essa questão da Amazônia, uma possível intervenção de algum país ou de alguns países em nosso território por questões de interesse, e também nessas eleições, né, com um novo presidente na Argentina, qual será o futuro da Argentina e qual será o nosso futuro se de repente se concretizar o fato de um presidente argentino ser contrário ao posicionamento atual do nosso presidente, do atual presidente brasileiro, né? E de uma possível debandação em massa de argentinos para o território brasileiro. Isso nos preocupa bastante e devemos ficar de olho sempre. Um forte abraço para você, espero que você tenha gostado, muito obrigado pelo seu carinho e nos vemos em breve.